O meu tem alguma coisa. Eu tô orientando todo mundo a conectar o áudio aí. Assim que todo mundo tiver com o áudio conectado direitinho, a gente já inicia, tá bom? O seu tá funcionando direitinho. Eu vou deixar o microfone em mudo, ok? Ok. O seu áudio está conectado aqui, vou deixar todo mundo em mudo. Daqui a pouco, assim que todo mundo conectar, eu abro o áudio novamente, ok? Obrigado por participar.
Maravilha, acho que agora você já está me escutando, tá? Beleza, obrigado. Legal, conseguindo me ouvir aí. Daqui a pouquinho a gente já inicia, ok? Obrigado por participar.
Wallace, agora você já consegue me ouvir. Obrigado aí, meu velho. Ah, beleza. Seu áudio conectou aqui. Você já consegue me ouvir. Obrigado. Pessoal, o atraso, né? Só um minutinho aqui que tem um pessoal que está com um pouquinho de dificuldade ainda de conectar o áudio, a gente já começa. Se não conseguir, a gente vai dando início e logo a gente já agora sim, Pablo. É isso.
Ok, consulte, já consegue me escutar também. Infelizmente tem uma pessoa que não conseguiu conectar o áudio. Vou tentar orientar aqui conforme a gente for iniciando, até para não atrasar. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, muito obrigado a todos por disponibilizarem um tempo para aqui com a gente. Meu nome é Fábio, eu sou da área de projetos da Vivotec aqui para o Brasil. Pedir só aí se está me escutando bem, só dá um toque. Tem um pessoal falando que acho que o áudio está picotando, às vezes pode ser a própria internet aí do local. Dá o áudio para vocês aí, pessoal. Manda um alô no chat aí se estiver tudo ok. Ok, tá me ouvindo? Obrigado. Marcelo. Ô, Marcelo, obrigado. Falou. Legal, Sara. Valeu, Edson. Bom, como eu estava falando para vocês, meu nome é Fábio. Eu sou aqui da Vivotec no Brasil. Sou da área de projetos. Obrigado a todos. Vamos dar início aqui à nossa conferência. E aqui um material bastante simples e rápido, até para não tomar o tempo de todos, e a gente vai discutir um pouco os assuntos. Vou pedir para todos que tiverem alguma dúvida, enviarem a pergunta no chat, assim a gente não fica falando todos ao mesmo tempo. E eu respondo a todos. Ok? Então, o assunto de hoje é redução de custo total de projetos em CFTV. Tá? Então, a nossa ideia é primeiro falar o que são custos diretos, custos indiretos, como que a gente promove a redução dos custos em sistemas de CFTV, isso aí falando um pouquinho da parte de aquisição, de equipamento propriamente dita, e como que a gente pode fazer para reduzir os custos de operação de sistemas em CFTV. E depois como é que a Vivotec pode ajudá-los nisso. Tá? Então, acho que o ponto mais importante aqui é como que a gente guarda dinheiro ou como a gente viabiliza alguns projetos. Como que são diretos? São todos aqueles que é necessário um desembolso imediato. Então, aquele que a gente tem que ter aquisição de equipamentos. Não sejam eles câmeras, servidores, toda a parte de rede, em switches, discos, carregamentos, fibra ótica. Na instalação elétrica, esse é um ponto importante também. Com configuração e instalação, em termos de licenças de software e algum desenvolvimento específico que for necessário. Todo o treinamento inicial e a contratação de técnicos e profissionais. Tá? Então, é importante a gente salientar que ninguém está aqui querendo ensinar vocês como é que vocês vão fazer seus projetos e nem nem vamos dar aqui a mágica de como isso acontece. Mas a gente trocar realmente algumas ideias a respeito. Os custos indiretos estão sempre relacionados à operação. Então, o suporte técnico tem grande responsabilidade em termos de custo. A manutenção e a prevenção corretiva, em caso de sobressalentes, é o caso de uma troca de equipamentos. RMA é um ponto de bastante atenção, então como é que a gente faz relacionado à parte de operação e quando dá problema no equipamento, como é que a gente pode fazer para salvar algum dinheiro em termos disso. Escalabilidade, a interconexão com controle de acesso ou alarmes, isso é um ponto bastante importante. Às vezes o pessoal se descuida e acaba esquecendo o que realmente precisava integrar, e isso leva tempo e acaba custando dinheiro.
Treinamento de funcionários, esse é um ponto bastante importante também. Então, como é que a gente faz para poder ter os nossos funcionários treinados e que eles possam estar por dentro das novas tecnologias, e alguns custos relacionados à ação com o pessoal propriamente dito, tá? Então, detalhar um pouquinho mais cada um deles. Isso é a primeira fase na parte de estudos diretos, que são os estudos e testes. Então, na fase inicial do projeto, é bastante importante com que a gente faça um estudo do local, principalmente para a gente dimensionar o equipamento adequado com relação ao ambiente e principalmente do que o usuário final deseja ver. Para isso, é importante utilizar algumas ferramentas de predição em CFTV. Algumas das que a gente usa, que é bastante funcional, por exemplo, é o IP Video System Design Tool. Depois vou mandar para todos o link para esse software e como utilizá-lo. Até que disponibiliza gratuitamente esse software já completamente otimizado para todo o sistema de câmeras. O ScratchUp é também uma ferramenta bastante legal. A gente consegue fazer bastante essa parte de predição, entender quais serão os campos de visão, o que a gente vai de fato ver. E no site da Vivotech também tem o Design Tools. Lá orienta muito e facilita muito com que a gente possa fazer toda a parte de cálculos relacionados a consumo de banda, quanto de HD nós vamos utilizar, qual a máquina que a gente vai precisar utilizar para poder ter melhor performance do nosso sistema de CFTV. Então, do período aí, decorrer dos meses, a gente vai acabar fazendo um webinar, uma conferência como essa, para poder orientar como utilizar da melhor forma e aí conseguir ter a visão e, com isso, salvar dinheiro. O principal recado aqui, fazendo uso dessas ferramentas, é ter exata noção de como é que o sistema vai se comportar e o que o cliente vai conseguir ver. E aí a gente vai ter essa ideia de como fazer esse dimensionamento com relação a banda, consumo de banda e tudo mais. Eu vou fazer especificamente como na Vivotech a gente faz para poder salvar banda, salvar armazenamento aí. Dos equipamentos. Eu acho que esse é o ponto principal da discussão. O que a gente precisa, que características a gente precisa ter em mente e ter a atenção para poder economizar em infraestrutura, em equipamento e tudo que envolve um sistema de CFTV. O primeiro é a escolha do codec de compressão. Hoje disponível nós temos o H264, o H265, que é a melhor opção. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como o H265 porque o H265 é a melhor opção, e o JPEG, tá? O tipo de a gente sabe que usualmente o tipo de lente utilizado nas câmeras, a lente fixa, além de ter um produto de custo menor, isso devido às características de construção da própria câmera, ele vai também ser um produto mais barato, e com isso você vai conseguir ter aí, principalmente uma redução de custo inicial bastante importante. As lentes então, são lentes fixas, que a gente está falando, a maioria das necessidades, a gente precisa ter bastante atenção nisso. Muitas vezes a gente acaba determinando outro tipo de lente, como uma lente varifocal manual, por exemplo, cujo qual a gente não tem necessidade para aquele ambiente. Vamos colocar um exemplo mais prático, um corredor. Eu não preciso muitas vezes ter uma câmera com uma lente varifocal para poder fazer a cobertura de um corredor, por exemplo.
Quando a necessidade de usar uma lente varifocal, seja ele o motivo, para poder aproximar a cena, a câmera está distante do ponto de observação, a melhor opção sempre é a lente varifocal motorizada, porque ela traz uma economia no tempo de instalação. Isso porque a gente não precisa ficar, ao contrário da lente varifocal manual, fazendo ajustes ou pré-ajustes em campo, lá junto da câmera, ou até com um técnico na câmera e outro lá no centro de operação, dando orientações se o ponto focal está bom, se a distância da visualização está bom. Por quê? A lente varifocal motorizada, você consegue fazer tudo isso remotamente. Tá? E isso é um ponto que gera bastante economia em tempo de instalação, então menos tempo no cliente, tem uma série de coisas aí envolvidas. Então a gente vai um pouquinho mais para frente. Câmeras panorâmicas. Hoje em dia o uso de câmeras panorâmicas é cada vez mais usual. O benefício que elas trazem de você conseguir ter uma imagem em 180 ou 360 graus de campo de visualização, ter o entendimento completo de tudo que ocorreu na cena, sem precisar fazer pesquisa em 3, 4 câmeras diferentes. Mas em se falando de economia, a gente economiza muito em infraestrutura, ou seja, carregamento, as portas de suíte. Um pouquinho para frente nós vamos ver que as câmeras panorâmicas facilmente substituem 4 câmeras. E 4 câmeras a menos são 4 casos a menos, são 4 espaços em calhas, são 4 espaços, portas de suíte. Então, pensando de uma forma rápida, num projeto que eu consiga substituir, por exemplo, um projeto de 24 câmeras, na onde eu precisaria ter 24 portas de suíte, com câmeras panorâmicas a gente pode ir para um nível de câmera na onde a gente tenha menos portas. Então vamos lá, vamos dizer que ao invés de eu ter um suíte de 24 portas, eu tenho de 8, de 16 no mais tardar. Então isso por si só traz uma economia em termos de, pensando fácil em suíte, a gente teria um suíte menor, que consome menos energia, com menos portas, com menos espaço em rack, e assim a gente vai trazendo uma série de benefícios. O software ou do NVR também é bastante importante para isso. Por quê? O NVR ele traz uma série de economias, principalmente o NVR, cujo qual a gente tem condição de ter as portas de switch incorporadas a ele. Também, não preciso de um rack mais com 8 de altura, eu preciso de um rack com 4 U's de altura, porque o sistema de gravação já está acoplado com o sistema de conexão e energia. O uso de uma plataforma de software free. A Vivotec disponibiliza esse software free para todos os clientes que adquirem câmeras da Vivotec em uma proporção de 32 câmeras totalmente gratuito. Então, isso também tem uma influência muito grande lá no projeto final. A ideia do software de vídeo monitoramento, quem que gerenciar essas imagens, também é bastante importante. Quanto mais a gente consegue otimizá-lo, mais a gente consegue salvar dinheiro. Hoje tem se falado muito, eu até brinco que não é de hoje, mas as plataformas em cloud são cada vez mais usuais, as plataformas em nuvem são cada vez mais usuais. Isso é um pouquinho qual que é o segredo, como que a gente consegue viabilizar um pouco dessas plataformas em nuvem. Ela também tem uma importância muito grande em salvar aí uma quantidade de economia de dinheiro no nosso projeto. Principalmente naqueles projetos com densidades de câmeras menores em cada um dos locais e naqueles projetos que eu tenho uma densidade de poucas câmeras no mesmo local, mas tem uma quantidade muito grande de locais diferentes. Bom, as plataformas de cloud de hoje, elas são bastante usuais, elas são bastante disponíveis e tem aí o seu fator de economia e
redução dos custos também. Faz para diminuir os custos relacionados à instalação elétrica. Hoje, com as tecnologias de CPV em IP, utilizar o famoso PoE, o Power over Ethernet, ele faz que a gente tenha a diminuição em quantidades de pontos de elétrica, então eu já não preciso mais levar pontos de energia até a câmera. A consequência disso é diminuir o tempo de instalação, tirar as fontes de alimentação, que normalmente no sistema, principalmente no sistema analógico, eu tenho que ter no mínimo uma fonte de alimentação para cada um dos dispositivos, e a gente está falando de levar isso junto com o cabo que vai trazer os vídeos para a gente. E a sequência também a gente não tem aquele monte de acessório. Então, você tem uma caixa de sobrepor, aí você tem uma caixa de proteção, daí você tem que chamar um pedreiro eletricista para fazer toda a parte de furão dessas caixas. Não preciso ter tomadas elétricas. Eu economizo em infraestrutura de energia, então tudo o que for em termos de no break, por exemplo, que no sistema de CFTV analógico, eu teria, se eu quero ter uma produção de energia ou até uma redundância de energia, eu preciso ter um no break por câmera. Tá? Com uma estrutura centralizada de energia, fazendo uso de PoE, Power over Ethernet, eu consigo um no-break só. Consequência de ter um no-break só dentro do meu CCO, no meu ponto de centralização, faz com que eu tenha um sistema, um único aterramento, por exemplo, né? Faz que eu tenha só um no-break, um só de bateria, um sistema só de proteção contra surto e um sistema só de estabilização de energia. É muito comum se ter problemas em CFTV analógico com fontes de alimentação que tem variações de tensão ou variação de corrente e influenciar na imagem. Consequentemente, o cliente abre o chamado, acaba a gente tendo que fazer um deslocamento até um local para verificar que o problema é na fonte de alimentação que está causando distorção na Então, centralizar a infraestrutura, toda a estrutura de energia, utilizando Power over Ethernet, a gente consegue, no projeto global, olhando para o projeto fim a fim, que é a nossa discussão, salvar muito dinheiro com isso também. Tá? Segura a instalação. Grande parte dos custos em projeto de CFTV, um projeto de monitoramento, estão relacionados à mão de obra e tempo dessa instalação. Então, um pouquinho do que a gente já comentou. Usar câmeras de lentes fixas ou câmeras varifocais com lente motorizada pode diminuir até 50% o tempo de instalação. Por quê? A parte de ajuste do foco e a parte de ajuste do zoom é bastante demorado, porque até você achar o ponto foco desejado, ele leva muito tempo, normalmente de 2 técnicos ou até mais do que 2 técnicos. Tá? Então não requer ajustes muito demorados, você praticamente aponta a câmera. E as lentes varifocais monitorizadas você pode ajustar remotamente. Então, basicamente, o que você vai fazer? O que o instalador vai fazer? Ele vai até lá, fixar a câmera, conectar o cabo PoE, apontar a câmera para a posição desejada, e remotamente, depois, o mesmo técnico pode ir lá e fazer o ajuste do foco e o ajuste do zoom. Uma relação bastante particular que eu tenho com relação à configuração e instalação é a pré-configuração. A configuração ela é um pré-setup, ela é muito importante para essa redução dos custos. Por quê? A gente diminui muito o tempo de estadia dos técnicos em campo. A gente diminui a quantidade de tempo com que eu vou levar para fazer a instalação. Porque você já determinou quais são os IPs
das câmeras. Provavelmente já fez todo o ajuste e a configuração de banda antes. Também a gente consegue fazer toda a programação de senhas, tudo o que for relacionado a configurações que são em comum entre todas as câmeras, fazendo um pré-setup, então sentando e fazendo aquela configuração inicial, elevando isso para o campo, já determinado qual que é a câmera que vai ficar em determinado local, qual que é o IP dela, ajuda depois de estar inclusive no próprio inventário dos equipamentos. Testes preliminares também são bastante importantes. É aquela história de pegar uma câmera e ir lá até o usuário e já saber quais são as posições, qual vai ser o apontamento de cada uma das câmeras. E o uso da ferramenta que a gente comentou lá atrás, que faz toda a predição de imagem, a gente consegue salvar uma quantidade de tempo em campo muito grande. E dessas configurações, e a consequência de tudo isso é ter menos problemas na implementação e futuramente no venda, que seria toda a parte de suporte. Relacionado a custos diretos, tá? O suporte técnico é um dos custos indiretos que mais pesam no orçamento no final do projeto. Então, o que a gente... é altamente recomendável, eu gosto muito de recomendar isso, fazer treinamento antes de ir para o campo. Quando a gente consegue fazer um treinamento antes de ir para o campo, auxiliando também lá com o pré-setup, a equipe já vai para o campo sabendo lidar com o problema. E sabendo lidar com o produto, já tendo uma pré-configuração, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma diminuição de custos de pessoal em campo. Também contar com o apoio do fabricante, principalmente nas situações emergenciais. Pô, instalei a câmera lá, não tem uma luminosidade legal naquele ponto. Como é que eu faço para controlar? É bastante do fabricante também auxiliar nesse tipo de situação. Manter o inventário atualizado de todo o sistema, principalmente relacionado à posição de câmeras. Muitas vezes a gente acaba indo para campo com a ânsia de fazer a instalação e acaba se esquecendo de fazer um inventário de tudo isso. E aí quando a gente chega posteriormente lá poder dar um suporte técnico, a gente sabe que tem uma câmera com problema, mas não sabe na onde ela está fisicamente. Aí aquela velha história, sai para a câmera ambiente, eu imagino que ela esteja em tal lugar, chega lá, não é. Já vimos acontecer de errada, inclusive. Então, isso faz bastante parte do sistema. Uma ação preventiva. A gente fala muito em manutenção preventiva relacionada principalmente à limpeza das câmeras. A gente trabalhando com suporte técnico, muitas vezes a gente acaba percebendo algumas coisas que estão relacionadas à falta de manutenção preventiva. A falta é relacionada a câmeras DOM, por exemplo. É extremamente necessário em qualquer projeto de CFTV, seja ele analógico, seja ele analógico HD, seja ele IP, a limpeza das cúpulas das câmeras. Isso traz uma série de benefícios e diminui muito a quantidade de suporte técnico que tem que ser prestado. E a consequência disso é ter sempre imagens melhores e mais limpas. Algo muito deficitário, às vezes, manter todos os softwares atualizados. A atualização periódica dos softwares, tanto o software de câmera, MS, software de sistemas de gravação, é extremamente recomendável, porque a gente tem a plena certeza que o meu sistema é um sistema que está completamente atualizado e muitas vezes até livre de algum tipo de possível bug. Então, diminuir a quantidade de suporte técnico e isso relacionado à diminuição de custos
está muito pautado em dois pontos: a manutenção preventiva e atualizações de software. Acaba um na consequência do outro, né? Vou fazer uma manutenção preventiva, deixa eu olhar se tem uma nova versão de software, deixa eu instalar essa versão de software já no equipamento. Isso traz uma redução de custo muito grande na operação no final. Porque a escalabilidade está relacionada à diminuição de custo. Quando a gente consegue prever uma escalabilidade do sistema, por mínima que ela seja, no momento onde eu preciso fazer uma ampliação dos sistemas, eu consigo evitar uma quantidade muito grande de custos extras. Então, o trabalho de implementação é mais rápido, diminui os riscos de surpresas. Vou precisar instalar uma nova câmera e eu cheguei lá para passar o cabo e não tem espaço no duto ou na calha. O que fazer? Tirar o cabo existente, tenho que passar um novo eletroduto, eu tenho que fazer com fora. Então, saber e prever uma escalabilidade no sistema ajuda a economizar dinheiro no pós-venda e principalmente quando a gente vai prever uma nova implementação ou até uma substituição. Muitas vezes, prevendo a escalabilidade, o nosso sistema de energia já está pré-dimensionado. Eu tenho portas de switch suficiente, eu sei que o meu break, ele tem lá, o meu sistema de energia, ele vai ter energia suficiente para alimentar um novo sistema. Não vou ter que trocar um no-break, não vou ter que trocar um disjuntor, não vou ter que instalar um novo painel de disjuntores. Isso faz com que a gente, numa futura implementação, consiga, numa futura expansão, a gente consiga ser mais rápido, salvar dinheiro e aumentar a nossa lucratividade, é claro. Então, é importante também prever uma escalabilidade e isso ajuda muito a médio e longo prazo. O assunto que é o RMA. Quando a gente tem um problema com o equipamento e precisa informar o fabricante, a gente precisa fazer com que leve para um centro de reparo. É necessário contar com uma política de RMA muito clara que beneficie o usuário final. E isso ela vem um pouco da parte lá do dimensionamento do equipamento. Saber como o fabricante lida com suas políticas de RMA é muito importante. Então vamos imaginar a seguinte situação. Comprei uma câmera de fulano, de A, B, C ou D. Quando uma câmera dessas queimar, o que eu vou ter que fazer? Ou quando uma câmera apresentar um problema, o que eu vou ter que fazer? Terá com que enviar essa câmera para fora do Brasil, esperando ela chegar até a fábrica, seja lá onde ela for, e depois de 30, 40 dias receber uma câmera nova? Acho que isso acaba não sendo muito funcional. E aí isso faz com que eu, prevendo e sabendo que o fabricante tem esse tipo de limitação, eu tenho que prever sobressalentes, eu tenho que prever spare parts, o que vai, consequentemente, aumentar o meu custo. Então, é importante saber se o fabricante tem um baixo índice de problemas acontecem, ninguém está livre disso. Saber se ele tem um laboratório especializado e se esse laboratório especializado ele é Brasil. Já muito fabricante tem um laboratório especializado. Onde que ele fica? Em Fort Lauderdale, na Califórnia. Então, isso é um problema grave. Garantia de longa duração. Olha, minha câmera queimou, o que eu faço? A sua câmera já passou os 3 meses de garantia que eu forneço. Então, sabe se o fabricante tem uma longa duração de garantia. Sabe se esse fabricante
gente disponibiliza atualizações tecnológicas frequentes. Isso é muito importante até para um tema que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, que é segurança da informação. E esse fabricante ainda mantém peças de manutenção nesse laboratório especializado. É muito fácil. Não, eu tenho laboratório, já vi alguns fabricantes. Tenho 2 laboratórios, 3, 4 laboratórios no Brasil. Aí você manda o equipamento para não ter uma peça para reposição. Você tem que esperar praticamente o mesmo processo. Na Vivotec, isso é muito claro, isso é muito sério para nós, para uma série de fatores. Colocando isso, nosso índice de RMA é extremamente baixo, extremamente baixo. Não vou falar que é zero, porque zero problemas não existe. Principalmente a gente sabendo aqui no Brasil, tem variação de tensão, a gente nem sempre consegue fazer aterramento, aquela coisa toda. É realmente muito baixo. A gente tem um laboratório especializado em Vivotec aqui no Brasil. São pessoas que, se você chegarem no laboratório agora, são pessoas que estão uniformizadas, estão com uma camisa da Vivotec, só trabalham com Vivotec, quem sabe exatamente como fazer o reparo. As nossas garantias em termos de câmera, ela nunca é menor do que 2 anos. Tá? Todos os nossos produtos têm no mínimo 2 anos, chegando a 3 e ainda com a possibilidade de extensão de garantia. Tá? Então, tem um contrato de manutenção, tem um edital cujo qual eu preciso de uma extensão de garantia de 5 anos, por exemplo, a gente consegue fazer essa extensão de garantia. E a gente sempre mantém peças de manutenção para cada um dos modelos que estejam em linha de produção ou que ainda já tenha sido descontinuado dentro de um período que a legislação brasileira termina. Se eu não me engano, é 5 anos. Então, isso é um fator muito importante. Um fator que eu acho fenomenal dentro da Vivotec é a gente não cobra peças de manutenção para grande parte dos produtos. Tem produto, como por exemplo uma câmera Speeddome, que tem um canhão óptico que é muito caro, que só ele entrar no Brasil, ele gera um valor de impostos bastante considerável, que a gente cobra o valor de custo da peça. Tá? A gente não vai cobrar em momento nenhum dentro do ciclo de vida de um equipamento salvaguarda algum tipo de... Mas isso normalmente é o que precisa só para entrar no Brasil com relação à parte de impostos. Isso traz para a gente, isso mostra também por parte da Vivotec que a gente tem muita confiança no nosso produto. Porque a logística disso é bastante complicada. Depois eu até posso passar onde a gente, oficialmente no nosso site, como funciona a nossa política de RMA. Então vamos lá. Como a Vivotec pode ajudar na redução desses custos? Primeiro com tecnologia. Tá? Então, a Vivotec é uma empresa que desenvolve produtos de CFTV. Então ela tem uma solução completa de câmeras, gravadores, a parte de energia com switches PoE, toda a estrutura de software, as câmeras das mais diversos tipos e das mais diversas aplicações. A gente tem câmeras que podem ser instaladas em câmaras frias, por exemplo, ou em ambientes de temperatura muito mais alta, como próximo de uma caldeira. A gente tem bastante projeto em área fabril, que tem requisições especiais e a gente consegue cumprir essas requisições especiais. E a solução principalmente de ponta a ponta. De software até a parte de alimentação, a parte de gravação e as câmeras que são necessárias em cada um dos as guias para vigilância IP, elas são uma das melhores existentes no mercado. Que tem algumas,
falar um pouquinho na frente mais sucintamente de cada uma delas. São câmeras com redução digital de ruído, com visão noturna suprema, então muitas vezes tem na imagem em colorido durante muito mais tempo. Quando eu tenho uma necessidade do IR, do infravermelho, isso é um infravermelho inteligente, que faz com que a gente não estoure a imagem, que tenha principalmente nitidez na imagem. Muitas vezes a gente vê algumas câmeras que está lá com o infravermelho acionado, não ilumina uniformemente a cena. Isso é uma preocupação muito grande por parte da Vivotec, que tem ajuste de foco inteligente, que possibilitam sistemas de redundância com gravação em borda, e uma preocupação muito grande que traz, que tem do tema ultimamente, é a cibersegurança, então segurança da informação. Algumas dessas tecnologias avançadas nos ajudam a ter sistemas mais inteligentes. Uma dessas inteligências, por exemplo, é o Smart Stream, que a gente consegue salvar uma quantidade de banda muito grande. Outra tecnologia é ter um infravermelho varifocal, então conforme eu ajusto o zoom da minha câmera, eu ajusto também a minha iluminação de infravermelho. Sistema de análise de vídeo inteligentes embarcado nas câmeras, e aí isso ajuda com que eu salve capacidade ou poderio dos meus servidores que estão lá na ponta. Sistemas capazes de contar pessoas, isso até em 3D, e até fazer heatmap. Tá? Então, para nós, o desenvolvimento de tecnologia voltada para o nosso equipamento é algo bastante sério, é bastante discutido e faz parte do nosso DNA. Controle. Bom, eu estava falando agora a respeito de suporte técnico e estava falando também a respeito de RMA. E a gente tem um baixíssimo índice de problemas, né? Então o nosso índice de RMA é bastante baixo. Isso é muito devido ao controle de qualidade feito dentro da fábrica. Todo da Vivotec ele é testado sempre em fábrica, sem exceção. Vocês vão ver na imagem aqui do meio, esse é um dos nossos laboratórios de testes, e cada uma das câmeras que vão ser embaladas posteriormente passam por esse local. Vamos ver que é um local bastante grande, com várias bancadas, e as câmeras são testadas antes de serem embaladas e enviadas. A parte da embalagem existe uma preocupação muito grande com que a câmera fique bem acomodada dentro das caixas, de forma com que ela não sofra danos no transporte. Todo o sistema de teste, todas as gigas de teste da Vivotec foram desenvolvidas para os seus produtos. Inclusive tem um maquinário até patenteado pela própria Vivotec. Então, o controle de qualidade para nós é algo muito, muito sério. Dificilmente vocês vão encontrar um fabricante de câmera que se preocupa tanto, e dificilmente vocês vão encontrar uma câmera da Vivotec que chegue ao destino final que nem ligue, por exemplo. E aí a gente, se começar com experiências aqui, a gente vai descobrir um monte de vezes que a gente já recebeu um monte de câmeras aí por aí ao longo da vida. Isso na Vivotec, não vou dizer que aconteça, mas é muito, muito baixo realmente. Porque o controle de qualidade é realmente muito severo, muito rígido. Estava falando na parte de suporte, né? Como é que a gente treina as nossas equipes, manter a equipe treinada na solução que a gente está ofertando é extremamente importante, é extremamente necessário e faz com que a gente tenha uma redução de custo. A Vivotec tem um programa muito claro e muito interessante em termos de treinamentos. A gente tem algumas modalidades de treinamento, seja ele voltado para a área de pré-vendas, como fazer um projeto, como dimensionar a câmera, até o treinamento mais técnico de como configurar um WBR,
como que faz o ajuste da imagem, como é que eu me comporto em determinadas situações, o que eu tenho que ajustar quando o local tem condições desfavoráveis. Esse treinamento mais técnico é de uma câmera por pessoa, então é aquele treinamento que a pessoa vai estar com a câmera ali do lado, fazendo todos os setups, fazendo todos os ajustes, fazendo todas as configurações. Isso para nós também é algo de bastante orgulho, até porque a gente coloca um treinamento, a gente lança um treinamento, vai dar um treinamento, a nossa preocupação é de que as pessoas sejam certificadas, sabem trabalhar com os produtos da Vivotec e principalmente entendendo de CFTV IP. A nossa linha de ações de solução é muito grande. A Vivotec é uma empresa que faz seus produtos pensando em uma plataforma aberta. Isso como forma de principalmente se adequar e se integrar com as mais diversas soluções. A nossa preocupação, acho que é algo que a gente até gosta bastante, é quando vem alguma solicitação de integração da nossa solução. Seja pelo controle de acesso, com um sistema de alarme, com uma contagem, com uma catraca, com uma abertura de uma porta, seja ela com qual for a necessidade, os produtos são muito fáceis e muito flexíveis em termos de integração. É algo que a gente gosta bastante de fazer. Outra coisa que tem dessas alianças de integração é ter uma plataforma aberta e também se integrar com não 100%, mas com todos os softwares de monitoramento e NVRs disponíveis no mercado. Então, isso também é bastante importante e facilita possivelmente na implementação, a integração é fácil, a plataforma é aberta, eu consigo me integrar muito mais fácil em uma solução e a consequência disso é eu ter um tempo menor de implementação. Algumas dessas soluções, algo que a gente tem trabalhado com bastante importância é a segurança da informação. Tá? A segurança da informação, as câmeras hoje em dia, elas têm a capacidade de gerar uma quantidade de informação muito grande. E relacionada à redução de custos, o que a segurança da informação vai nos trazer? Acho que alguns viram algumas matérias por aí que um sistema foi hackeado e depois desse hacking, todas as desapareceram. Imagina qual tamanho é o prejuízo disso do usuário final. E a gente aqui vai fazer a instalação, que vai operar o sistema, um sistema CFTV hackeado vai nos trazer uma quantidade de transtornos muito grande. Provavelmente eu vou ter que substituir equipamentos, provavelmente eu vou ter que fazer a reinstalação do software. Então, cuidar da segurança é bastante importante. Hoje, alguns modelos das nossas câmeras já vêm com um sistema anti-intrusão incorporado nas câmeras com inteligência suficiente para se autodefender. Tá? Então, acho que o próximo tema do nosso webinar com a Alco vai ser a respeito só de segurança da informação, cibersegurança. Como a gente economiza dinheiro com armazenamento e banda? Banda em sistemas de CFTV hoje e cada vez mais tem se tornado algo bastante preocupante. Por quê? A resolução das câmeras tem aumentado numa velocidade muito estrondosa. A gente está falando câmeras de 12, 20 megapixels. E como que fica a minha rede? Como que fica o meu armazenamento? Vai crescer na mesma proporção? Pense nisso. A Vivotec há algum tempo implementou o H265. Desculpa. Implementou o H265, que por si só causa uma redução em comparado com o codec H264 de 50% de redução em banda de transmissão, então em rede e armazenamento. A gente alia isso à nossa solução chamada Smart Stream, que é um codec inteligente, a gente consegue aumentar essa salva de banda e de armazenamento
em mais 50%. O que tá aqui na tela, eu tenho uma câmera de 3 megapixels usando H264 e o SmartStream 2. Eu tinha um consumo de banda lá por volta de 4,6 MB, vamos lá. Com o uso do H265 mais o SmartStream 3, essa mesma câmera vai passar a um consumo de 349K. Isso representa 1/3 da banda transmitida na rede e da banda transmitida e do armazenamento. Daí lembra que a gente estava falando lá de cloud? Esse tipo de tecnologia viabiliza o armazenamento em nuvem. O nosso grande problema de não ter câmeras ou ter uma pequena quantidade de câmeras sendo armazenadas na nuvem está muito relacionada à banda de transmissão. Nossa internet aqui tem limitações, principalmente no upload, que é o que a câmera vai conseguir, mas também no tempo de armazenamento. Quando a gente faz um contrato que vai armazenar, seja ele um data center, seja ele uma plataforma, as nossas imagens, a gente faz esse contrato em 2 parâmetros, em quantidade de espaço em disco e quantidade de banda que vai entrar dentro desse data center. E se eu estou para vocês que a gente vai aí economizar e gastar 1/3 da banda que a gente consumia anteriormente, isso vai fazer com que os projetos de cloud principalmente se tornem viáveis. Tá? E é aí que a gente aplica a nossa tecnologia, e é por esse caminho que a Vivotech está pensando cada vez mais. Redução de banda para transmissão e redução de banda como consequência de armazenamento. Outra tecnologia bastante importante é o Smart R, que é um infravermelho inteligente. Isso faz com que a gente tenha uma visão mais clara das imagens em um ambiente escuro. Então, facilmente aquela câmera que a gente tem, que tem um campo de visão bastante alongado, enxerga bastante longe, mas por causa das limitações de infravermelho, eu tenho que colocar uma segunda câmera. A Vivotech resolve com o Smart R, mantendo um brilho uniforme em toda a cena e muitas vezes salvando aí quantidade de câmeras a mais. Esse tipo de solução visa não ter pontos cegos na imagem, ter uma iluminação de longo alcance e uma ampla cobertura do campo de visão. E principalmente é autoajustável. Eu não preciso ficar prevendo que eu vou ter uma imagem mais para frente que precisa ser iluminada. Os infravermelhos são autoajustáveis. Presente nas nossas, ainda dentro do Smart R, nas nossas câmeras do tipo panorâmica. Muitas vezes a gente não consegue em câmeras panorâmicas ter uma uniformidade da iluminação, principalmente à noite. E a tecnologia patenteada pela Vivotech visa ter setores de iluminação independente, cujos quais eu consigo oferecer ganhos diferentes para cada uma dessas regiões que tem características de iluminação diferentes. Então isso, mais uma vez, reduz a quantidade de pontos cegos e principalmente reduz a quantidade de câmeras em um mesmo ambiente. O que a gente está olhando muito fortemente também é na inteligência. Então a gente tem um sistema que é um sistema de contagem de pessoas que tem uma precisão de até 98%, que faz uso de uma tecnologia de contagem em 3D. Isso oferece uma quantidade, uma precisão na contagem muito maior do que é oferecido dentro do lado de contagem. Conta de pessoas tem de todo tipo, todos os shoppings contam as pessoas de alguma forma, seja pela abertura da porta, seja com as catracas que eu tenho no local, seja por infravermelho, seja por radiofrequência. A gente tem uma série de formas de contar pessoas. Porém, com a imagem e uma contagem em 3D, além de ter uma precisão muito maior na contagem,
eu ainda tenho a evidência e a validação. Afinal de contas, isso é uma câmera. Então, a gente consegue gravar essas imagens e validar esses dados de contagem para entender que o sistema realmente está contando as pessoas da forma mais adequada. E a gente pode transportar para os nossos projetos uma série de coisas. Qual que é a importância de saber a quantidade de pessoas dentro de um local? Consigo otimizar sistemas de energia, consigo otimizar sistemas de iluminação, de ar-condicionado, de elevadores, porque eu sei exatamente a quantidade de pessoas que tem lá. Além de recursos humanos, a gente consegue fazer uma otimização se a gente colocar isso para um shopping, que sabe a quantidade de pessoas que tem lá dentro e ela vai alocar mais pessoas de limpeza, de segurança e de manutenção, sabendo qual que é o fluxo de pessoas que tem dentro do local. Outro famoso heatmap. O heatmap que a gente trata, ele é um pouco diferente do heatmap usual, que a gente conhece aí no mercado, baseado em movimentação. O uso é baseado em quantidade de pessoas. Então, se eu souber qual é a quantidade de pessoas que esteve lá dentro daquele local, eu consigo saber para onde elas foram posteriormente, se o interesse delas foi maior em determinado local, qual que foi o tempo que elas permaneceram naquele lugar, e aí eu começo a fazer toda a minha otimização de recursos. Câmeras famosas, câmeras faciais. Eu estava falando lá na parte de redução e de equipamentos que as câmeras panorâmicas têm a capacidade de reduzir a quantidade de câmeras e, consequentemente, de port switch, cabimento, infraestrutura, energia e assim por diante. E é cada vez mais usual câmeras panorâmicas de 360 graus faciais. Elas estão cada vez com resoluções melhores, cada vez com uniformidade melhores, e isso traz um plus para o meu projeto, porque eu consigo saber exatamente qual que foi toda a ação que aconteceu naquele determinado local. Se é uma recepção de um hotel, por exemplo, eu sei que a pessoa entrou pela porta, não passou pela recepção, foi direto ao banheiro ou subiu diretamente para um quarto. No passo que se eu tivesse que fazer isso com um sistema que não fosse panorâmico, eu teria que consultar provavelmente meia dúzia de câmeras. Então, as câmeras panorâmicas, as câmeras 360 graus faciais, têm uma capacidade muito grande de dar continuidade de informação e redução de custo. A gente conta com uma plataforma de câmeras panorâmicas multissensores, e dessa vez com um grande campo de visão para áreas externas, como as imagens que vocês aqui agora, que são câmeras com multissensores, então tem 2 a 4 sensores para propiciar uma experiência, para propiciar um campo de visão bastante alongado. Vamos nessa praça aqui embaixo, para ter esse campo de visão e ter essa quantidade de informação, quantas câmeras são necessárias, quanto de infraestrutura, quantos postes, quanto de energia, eu teria que quebrar o solo. Então, facilmente com uma câmera panorâmica eu consigo ter todo um ambiente e entender a cena por completo, economizando infraestrutura e economizando e tudo principalmente segurança desse produto. Outra câmera produto que a gente está usando são a câmera de visão multiajustável. Ela basicamente são 4 câmeras com lentes varifocais que substituem facilmente 4 outras câmeras que eu consigo ajustar individualmente cada uma das lentes. E tem assim a visão de um só mesmo lugar com 4 visões diferentes. No passado eu poderia ter que colocar 4 câmeras, por exemplo. Se não me falta a memória, a Vivotec é a única empresa que tem apenas multissensores com lentes varifocais e motorizadas. As speedomes têm uma quantidade de recursos muito grandes, inclusive elas podem ser controladas pelas câmeras panorâmicas, tendo ali uma experiência. A câmera speedome ela é bastante importante para o detalhamento de uma informação. Então, com o auxílio de uma câmera panorâmica, eu tenho toda a visão geral, aliado a uma speedome, eu consigo o detalhamento. Então, aqui a ideia é ter detalhamento de imagem numa performance em Full HD e ainda com todos os acessórios, como um gabinete de instalação bastante bacana que
em outro a gente acaba falando aí. Sistema leituras de placa. Em termos de leitura de placa, existe uma quantidade de desafios muito grande. A gente tem um kit bastante específico para isso, que consegue eliminar os fatores que não deixam a gente ler as placas, como os faróis de carro, por exemplo. É uma tecnologia bastante interessante. É um kit bastante otimizado, de fácil instalação, que traz a gente a captura de placas de forma segura e confiável, 7x24. Muitas vezes eu costumo dizer que de dia é muito fácil ler placas com câmeras. À noite isso é um problema. Então, por que a gente fala que é 7x24? Porque a gente consegue ter a performance de leitura durante a noite, tal qual é durante o dia, que é um grande desafio. Muitos sistemas de leituras de placas, quando entra o período da noite, ela cai a taxa de assertividade dela em até 50%. A gente está falando em manter todo esse parâmetro, toda a informação sendo gerada de dia e durante a noite. As ultra resistentes, a gente sabe que muitas câmeras sempre ocorrem problemas de vandalismo, e para isso a gente tem um portfólio de produtos pensado para ser extremamente resistente. Essa câmera que está na tela de vocês aí, para vocês terem uma ideia da resistência desse produto, ela suporta uma força de 4 joules, o que seria um peso de 10 quilos arremessados a 1,20 m de distância. Uma força que ela aguenta no seu impacto. Isso por uma série de motivos, principalmente vandalismo, mas para resistência à chuva, ao sol e assim por diante. Bom, a Vivotec que eu falei para vocês, que mostrei os produtos e tudo mais. A Vivotec ela tem a origem, a cidade, o país é Taiwan. Somos hoje mais de 800 funcionários e somos uma empresa fundada no ano 2000. Tá? Temos ações na Bolsa de Taiwan, é uma empresa de longo tempo já. O nome Vivotec significa vídeo, voz, comunicação e tecnologia. Isso vem bastante, e o nome Vivotec é bastante incorporado nas ações que a gente toma, em termos de controle. Voz está aí no meio, porque a grande maioria dos nossos produtos tem a opção, inclusive, de ter captura de áudio ou até um envio de áudio para um alto-falante, tá? E a tecnologia é algo que a gente desbrava e é bastante inovador nesse segmento. O nosso ecossistema ele é viabilizado em termos de soluções com câmeras, gravadores e software. Os nossos canais são sempre através dos nossos canais de distribuição. Hoje a gente está com o pessoal da Alca, que promoveu esse seminário também. A gente gosta muito de trabalhar com os integradores diretamente, então a gente fica sempre às disposições. Nossos parceiros sempre gostam muito de trabalhar conosco, porque a gente também é muito transparente e pela facilidade com que a gente tem de integração. A parte de gestão da empresa é integridade, confiança, inovação e responsabilidade. Tá? Então, o que for dado entre os nossos parceiros, os nossos integradores, os nossos clientes, será sempre cumprido pela Vivotec. E somos sempre uma empresa inovadora, a gente está sempre na vanguarda dos desenvolvimentos em termos de CFTV. Uma presença global, então estou aqui os que vos fala no nosso escritório aqui no Brasil, em São Paulo. Tá? Também temos estruturas aí espalhadas pelas Américas. Contamos aqui no Brasil com o nosso centro de paro aqui também na cidade de São Paulo. Somos que consegue abranger uma quantidade de verticais de soluções das mais diversas existentes no mercado, sendo que algumas importantes também está dentro do mercado de varejo. A gente tem uma solução bastante completa para que, além da vigilância, a gente consiga incrementar as vendas dos nossos clientes. Então, com que tenha somente a prevenção de perdas ou um sistema para corrigir ou eventuais problemas, mas para que ele possa entender o negócio dele também.
E tudo isso aliado a um sistema de CFTV de alta disponibilidade, que é o mais importante. A gente ainda conta com soluções voltadas para a área de transporte. São câmeras possíveis, aqui a gente tem um desenho do trem, mas são câmeras possíveis e que têm características pensadas para serem embarcadas em automóveis, ou trens, ou aviões, aonde quer que a gente entenda, e que tem requisitos muito grandes e bastante exigentes. Tá? A gente pode instalar qualquer tipo de câmera dentro de um veículo. Existe uma série de fatores que precisam ser pensados e a Vivec tem conhecimento e desenvolvimento e produto para todas elas. No monitor urbano a gente tem uma quantidade de soluções bastante abrangentes, seja eles para leitura de placas, seja elas para monitoramento de vias e cruzamentos, seja ela para saber como as pessoas estão se comportando na rua, seja elas para ter detalhamento de uma informação. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de projetos de monitoramento urbano também. Por que a Vivão em projetos? Primeiro, a gente tem uma empresa confiável. A disponibilidade do produto, e quando a gente fala de disponibilidade, quanto tempo o produto pode ser utilizado, quanto tempo ele está disponível para uso, é bastante grande, então somos uma empresa bastante confiável. Somos uma empresa que vamos ir já em 2018 para 18 anos no mercado de CFTV IP puramente. Nunca desenvolvemos nenhum produto analógico, sempre trabalhamos com IP, então a gente tem uma expertise muito grande. Não chegamos no mercado há 2, 3 anos atrás. Essa orientação é a projetos, a gente gosta de fazer projetos, tá? É uma empresa muito parceira de fácil integração. Nosso suporte é extremamente experiência e o que a gente priva muito é a parceria a longo prazo. Tá? O que quer fazer não são clientes, não são demandas gigantescas. Nós queremos ter parcerias duradouras de longo prazo, que a gente consiga estabelecer mais e mais projetos e que a gente consiga ter duração no nosso ciclo de vida. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço muito. Estão aqui os nossos contatos. Meu, que sou aqui responsável pela área de projetos, da Sara, que é a responsável pela toda a estrutura que está online com a gente também. Claro que também é a pessoa responsável pela área de projetos aí já mais voltado também, incluindo Brasil e América Latina. A gente está sempre à disposição. Acho que muitos de vocês receberam o convite para essa apresentação vindo de mim. Então lá está o telefone do escritório, está meu e-mail, está meu Skype. Vou ficar um tempinho aqui disponível para quem quiser mandar umas perguntinhas no chat e eu vou respondendo. Muito pelo tempo de todos. Tenham todos uma boa tarde.